Você sente como se existisse uma bola ou uma camada de catarro grudada na garganta. Você bebe água, engole várias vezes e tenta limpar a garganta, mas a sensação não desaparece. Talvez também apresente tosse seca, rouquidão, pigarro constante, gosto amargo na boca ou uma irritação que piora depois das refeições. Muitas pessoas acreditam que esses sintomas são provocados apenas por gripe, alergia ou excesso de muco. No entanto, em alguns casos, o problema pode estar relacionado ao refluxo laringofaríngeo, também chamado de refluxo silencioso. Nessa condição, pequenas quantidades do conteúdo do estômago chegam até a garganta. Esse conteúdo pode incluir ácido e uma enzima chamada pepsina. Mas atenção, não é possível afirmar que toda a sensação de catarro preso seja pepsina. Alergias, sinusite, gotejamento nasal, asma, tabagismo, tensão muscular, problemas na tireoide e determinados medicamentos podem provocar sintomas semelhantes. Hoje você entenderá como o refluxo pode irritar a garganta e conhecerá algumas medidas que ajudam a controlar o problema. O que é a pepsina? A pepsina é uma enzima produzida no estômago para ajudar na digestão das proteínas. Dentro do estômago, ela desempenha uma função normal e necessária. O problema começa quando o conteúdo gástrico retorna pelo esôfago e alcança estruturas mais sensíveis, como a laringe e a garganta. Nosso estômago possui uma camada de proteção preparada para suportar o ácido e as enzimas digestivas. A garganta não possui a mesma proteção. Por isso, mesmo pequenos episódios de refluxo podem causar irritação, rouquidão, tosse, pigarro e sensação de algo parado. É possível apresentar esse tipo de refluxo sem sentir a queimação típica no peito. É por isso que recebe o nome de refluxo silencioso. Algumas pessoas passam meses tratando alergia ou tentando eliminar um catarro que praticamente não existe. Na verdade, a sensação pode estar sendo provocada por inflamação e maior sensibilidade na região. Porque beber água nem sempre resolve. Quando existe muco verdadeiro, a hidratação pode ajudar a deixá-lo menos espesso. Mas, se a sensação for provocada por irritação do refluxo, beber um copo de água poderá trazer apenas alívio temporário. A água passa rapidamente, enquanto o tecido permanece inflamado. Além disso, a pepsina pode permanecer associada às superfícies da garganta e voltar a ficar ativa quando encontra um ambiente ácido. Isso não quer dizer que você deve tentar limpar a garganta usando substâncias fortes. Limão, vinagre e bebidas extremamente ácidas podem piorar a irritação em algumas pessoas. Outro comportamento que mantém o problema é o pigarro repetitivo. Quando você limpa a garganta com força, as pregas vocais se chocam. Isso pode provocar mais irritação, produzindo uma nova vontade de pigarrear. Forma-se um ciclo: irritação, pigarro, mais irritação e novamente pigarro. Quando sentir vontade de limpar a garganta, tente engolir suavemente, beber um pequeno gole de água ou realizar uma expiração leve. Se a rouquidão persistir, um otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo poderá ajudar. Primeiro nível: reduzir a irritação. Alguns conteúdos recomendam gargarejos com água alcalina ou bicarbonato para diminuir a atividade da pepsina. Existem hipóteses e estudos laboratoriais sobre esse mecanismo, mas as evidências clínicas ainda são limitadas. Portanto, isso não deve ser apresentado como uma cura comprovada. O bicarbonato também contém sódio. Engolir grandes quantidades pode causar alterações no organismo e ser especialmente problemático para pessoas com hipertensão, doença renal ou insuficiência cardíaca. Não consuma bicarbonato repetidamente sem conversar com um profissional. Para aliviar uma garganta irritada, pequenas quantidades de água e bebidas não ácidas podem ser escolhas mais simples. Evite extremos de temperatura se perceber que pioram os sintomas. Não utilize substâncias cáusticas, água oxigenada, óleos essenciais ou misturas concentradas na garganta. Se a irritação for frequente, o mais importante é identificar e controlar sua causa. Segundo nível: criar uma barreira contra o refluxo. Existem produtos à base de alginato que formam uma espécie de barreira física sobre o conteúdo do estômago. Essa barreira pode reduzir a passagem do material gástrico para o esôfago. Eles não são iguais aos antiácidos comuns, embora algumas formulações combinem diferentes substâncias. Os alginatos podem ajudar determinadas pessoas, especialmente quando utilizados depois das refeições e antes de dormir. Porém, a composição varia, e alguns produtos contêm quantidades significativas de sódio. Pessoas com doenças renais, cardíacas, pressão alta ou que utilizam outros medicamentos devem consultar um profissional ou farmacêutico antes de usá-los.
Também é importante não depender de um produto para compensar hábitos que continuam provocando refluxo diariamente. Terceiro nível, não reative o problema. Uma das medidas mais importantes é evitar deitar-se logo depois de comer. Quando você se deita com o estômago cheio, a gravidade deixa de ajudar a manter o conteúdo gástrico no lugar. Procure terminar o jantar aproximadamente 3 horas antes de dormir. A refeição noturna também deve ser menor. Comer até ficar excessivamente cheio aumenta a pressão dentro do estômago e facilita o refluxo. Observe quais alimentos desencadeiam seus sintomas. Os gatilhos variam, mas podem incluir bebidas alcoólicas, café e outras fontes de cafeína, chocolate, hortelã e menta, alimentos muito gordurosos, molhos ácidos, bebidas gaseificadas, refeições volumosas ou muito apimentadas. Não é necessário retirar todos esses alimentos para sempre. Faça mudanças orientadas pelos seus próprios sintomas, evitando restrições exageradas. Elevar a cabeceira da cama também pode ajudar no refluxo noturno. O ideal é elevar toda a parte superior da cama, e não apenas empilhar travesseiros, pois dobrar o corpo pode aumentar a pressão abdominal. Algumas pessoas sentem menos refluxo ao dormir sobre o lado esquerdo. Essa posição aproveita a anatomia do estômago e pode dificultar o retorno do conteúdo. Se você está acima do peso, uma redução gradual pode diminuir a pressão sobre o estômago. Roupas muito apertadas na cintura também podem piorar os sintomas. Evitar o cigarro é outra medida importante. O tabagismo irrita a garganta e pode diminuir a eficiência da barreira entre o estômago e o esôfago. E o omeprazol? O omeprazol e outros inibidores da bomba de prótons reduzem a produção de ácido no estômago. Esses medicamentos são importantes para tratar condições como esofagite, refluxo confirmado e úlceras. Entretanto, reduzir a acidez não impede necessariamente que o conteúdo do estômago retorne. Por isso, algumas pessoas continuam apresentando tosse, pigarro ou sensação de bolo na garganta mesmo tomando o medicamento. Além disso, sintomas isolados na garganta não comprovam que a causa seja refluxo. As diretrizes recomendam investigar outras possibilidades, em determinados casos, realizar exames antes de manter um tratamento prolongado. Não comece nem interrompa o omeprazol por conta própria. Depois do uso prolongado, uma suspensão repentina pode causar aumento temporário da acidez e piora dos sintomas. A decisão de reduzir ou suspender precisa considerar o motivo original da prescrição. Outras causas de catarro ou bolo na garganta. O gotejamento pós-nasal, causado por rinite ou sinusite, pode fazer secreções escorrerem pela parte posterior da garganta. Asma, infecções, ar seco, fumaça, alergias e uso excessivo da voz também podem causar tosse e irritação. Medicamentos para a pressão da classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o enalapril e o captopril, podem provocar tosse seca persistente em algumas pessoas. Ansiedade e tensão dos músculos da garganta podem produzir a chamada sensação de globo, como se existisse algo parado mesmo quando não há uma obstrução. Também existem alterações na tireoide, problemas de deglutição e outras condições que precisam ser consideradas. É por isso que não devemos atribuir automaticamente todos os sintomas à pepsina. Sinais de alerta. Procure avaliação médica se os sintomas persistirem durante semanas ou estiverem piorando. O atendimento deve ser mais rápido se você apresentar dificuldade progressiva para engolir, alimentos ficando realmente presos, dor ao engolir, perda de peso sem explicação, vômito com sangue, fezes muito escuras, anemia, rouquidão persistente, caroço no pescoço, dor forte no peito, falta de ar. Esses sintomas podem exigir exames como endoscopia, laringoscopia ou monitorização do refluxo. Conclusão. A sensação de catarro preso pode estar relacionada ao refluxo laringofaríngeo. Nesse caso, ácido, pepsina e outros componentes do estômago irritam a garganta. Mas refluxo não é a única explicação, e os sintomas sozinhos não confirmam o diagnóstico. Evite deitar-se depois das refeições, faça jantares menores, identifique seus gatilhos, pare de fumar e converse com um profissional antes de usar bicarbonato, alginatos ou medicamentos continuamente. O objetivo não é apenas aliviar a garganta por alguns minutos. É descobrir por que ela está irritada e tratar a verdadeira causa.